Porque, meu amor, não é de hoje que a gente tá causando nesse país. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar de Chika Manicongo, aquela que foi considerada a primeira travesti não indígena da história do nosso país, da história do Brasil. E a gente vai fazer esse vídeo aqui hoje falando sobre essa figura histórica tão emblemática e que a gente conhece tão pouco do nosso país, porque nesse ano de 2025, a Escola de Samba Paraíso de Tuiuti resolveu colocar como tema da sua escola, como tema do seu desfile, Quem tem medo de Chika Manicongo. E é por isso que hoje a gente vai falar dela, da nossa rainha do Congo, que foi escravizada aqui no nosso país. Vamos falar de Chika Manicongo. Antes de eu dar segmento aqui nesse vídeo para vocês, eu tenho que dizer que a gente tem poucos registros de Chika Manicongo. A gente tem uma coisa ou outra que dá pra gente juntar ali e entender um pouco de quem foi essa figura histórica, mas realmente a gente não tem, assim, uma quantidade minimamente significativa de registros históricos dela. Por exemplo, o nome dela antes dela ser escravizada é algo que a gente não tem conhecimento. Tendo passado por esse disclaimer, vamos aqui falar sobre quem foi essa figura tão emblemática do nosso país e que por tanto tempo foi esquecida. Enfim, falaremos aqui da gata. O grande registro da chegada dela no Brasil, a gente não tem tanta noção assim, né, de qual foi o período, qual foi o ano exato em que ela foi trazida, traficada. Mas a gente sabe que isso ocorreu ali no final dos anos de 1500. E foi no ano de 1591 que a Chika foi denunciada pela primeira vez. Mas eu tô me adiantando um pouco, né? Tô sendo aqui um pouquinho fominha. Mas acontece que a Chika Manicongo, ela foi trazida aqui pro Brasil do país do Congo, né? Ela foi escravizada, ela foi capturada lá no Congo e trazida pra cá. E eu tenho que dizer que a Chika, ela era da realeza. E a gente sabe que ela era da realeza do Congo por causa do nome Manicongo, que não era um simples sobrenome. Manicongo era um título que era dado justamente para as pessoas que participavam do governo do Congo, as pessoas que tinham algum cargo no governo do Congo. E o governo do Congo era um reinado, então por isso que a gente costumeiramente trata a Chika como sendo uma rainha do Congo. Talvez ela não fosse uma rainha, mas ela era da realeza, né? Porque esse nome Manicongo indica isso. Como eu disse, a gente não tem noção do primeiro nome dela, né? A gente não tem noção de como ela era chamada no Congo. A gente só tem noção de quando ela foi trazida para o Brasil, o nome que deram para ela, o nome que impuseram a ela foi o nome de Francisco. Esse nome, enfim, né? Foi o que originou ali a vida dela aqui no Brasil. E é por isso que a gente a trata como Chika. Porque se você não sabe, Chico é, né, apelido de Francisco e Chika é apelido de Francisca. Daí, Chika Manicongo, a nossa queridíssima. Mas vamos lá, porque a história da Chika não foi nada feliz não, tá? Até porque ela foi trazida aqui pro Brasil por um contexto de escravidão. Ela não veio porque ela quis, ela não veio porque ela foi mandada. Ela veio capturada, ela veio traficada aqui pro Brasil, trazida em um navio em condições totalmente desumanas e sofreu bastante aqui no nosso país. E quando ela foi trazida para cá, ela foi comprada ali por um sapateiro, né? Antônio Pires era o nome do sapateiro que era o dono da Chika. E é horrível falar assim, mas a gente não pode ficar usando eufemismo também, porque esse período foi um período tão horrível na história do nosso Brasil que a gente tem que lembrá-lo como ele foi. Um completo eu tenho dificuldade de achar adjetivos, mas foi uma desgraça absurda, um completo ferimento a todos os direitos humanos possíveis que foi a era de escravidão aqui no país. Mas enfim, a Chika foi trazida por esse contexto, ela foi escravizada e foi comprada por Antônio Pires, que era sapateiro, o que fez com que Chika Manicongo tivesse que trabalhar justamente como sapateira. E a Chika, né, gente, ela era tida como homem, então era imposto a ela as regras de vestimentas, de tudo, como um homem.
Só que acontece que no Congo, eles não tinham como um problema, por exemplo, alguém que nasceu com um pau se vestir com roupas tidas femininas, ou alguém que nasceu com uma buceta usar roupas tidas como masculinas. Isso não era um problema, eles não tinham tanta rigidez de regras de gênero como a gente tinha aqui no Brasil colônia. Mas a Chica, ela não deitava não. Ela saía andando aí por Salvador inteiro, né? Porque também não falei isso, ela foi levada para Salvador, Bahia, e ela andava por Salvador inteiro ali, usando as vestimentas que ela queria. Vestimentas que eram tidas como vestimentas tipicamente femininas. Chica andava com um pano amarrado na sua cabeça, com um nó projetado para frente, né? E ela usava ali algumas roupas que eram parecidas com vestidos e coisas do tipo. Então a Chica desfilava por Salvador desse jeito, sendo alguém que nasceu com um pau, mas que usava roupas que em Salvador, Bahia, nos anos de 1500, eram tidas como roupas masculinas. Mas ela não deitava, ela andava para todo canto assim. Inclusive, desde andanças para fazer os trabalhos que o seu dono mandava ela fazer, ou seja, entregar encomendas de sapato, buscar ali materiais para consertar sapatos ou para fazer sapatos, coisas desse tipo, ou o que mais ele mandasse ela fazer ali pela cidade, né? E além disso, a Chica também ela era muito namoradeira. Então ela saía por aí para se encontrar com seus homens vestida desse jeito. Ela ia lá com eles e tudo, e tinha ali com os machos dela, né? Uns encontros quentes. E a Chica, ela, né, como eu disse, andava por todo canto vestida com essas ditas vestimentas femininas. É óbvio que isso causava incômodo. É óbvio. A gente tá falando dos anos de 1500, em que, né, a gente tinha ali o pecado nefando sendo pecado tido pela Igreja Católica. E vale lembrar que a Igreja Católica mandava, e muito aqui no Brasil. Então, né, esse pecado nefando, ele englobava algumas coisas e dentre elas entrava também o crime de sodomia, que era um crime, né, porque vale lembrar, sodomia era criminalizado. Caso você não saiba o que é sodomia, é sexo anal, ou seja, dar o seu cozinho era um crime. E nisso que a gente tinha esse contexto de sodomia sendo um crime e a Igreja Católica tratando isso como um crime nefando, porque, né, era um crime ali que eles tinham até dificuldade em falar o nome, tamanho era, assim, a repressão que existia contra práticas homossexuais ali, né, pela Igreja na era moderna, né, pré-capitalismo e tudo. Porque antes eles não ligavam muito para as coisas não, né? Eles foram começar a ligar mesmo para isso mais na Idade Moderna. Eu fiz um vídeo já sobre isso, você pode ver clicando no card aqui em cima. Ele tá super preciso historicamente? Não, mas é um vídeo que vale a pena ser visto porque ele dá um contexto, assim, um pouquinho sobre como foi que a igreja começou a se preocupar com esse tipo de crime, né? O crime de sodomia, que nem crime nunca deveria ter sido. Mas enfim... A Chica praticava esse crime, já que a Chica ela ia ali se deitar com homens e ainda fazia isso vestida com roupas tipicamente femininas, ou seja, a gata era afrontosa. Não é porque arrancaram ela do seu país de origem, onde ela tinha um status de realeza, e colocaram ela para servir aqui no Brasil, sendo obrigada a servir das formas mais desumanas possíveis, que ela iria deixar de ser quem ela era. Então ela peitava, ela continuava ali seguindo o que ela gostaria de seguir, ou seja, a sua expressão de gênero vinda ali do Congo e dane-se. Só que tinha uma figura específica que se incomodava muito com a Chica indo pra lá e pra cá com essas vestes femininas. Um cristão fundamentalista, velho, que odiava ver a gata com aquele vestidinho, com aquele pano amarrado na cabeça, e ele vivia atormentando a coitada da Chica. Era nada mais e nada menos do que Matias Moreira. Matias Moreira atormentava a Chica. Sempre que ele via a Chica passando por lá e ele acabava se deparando com ela, ele a repreendia, mandava ela vestir roupas de homem e tudo mais, mas o Matias não era o dono dela, então ele não podia obrigá-la a se vestir como ele queria que ela se vestisse. E aparentemente o Antônio Pires não dava muito a mínima pra isso não. Aparentemente, porque como eu disse, a gente tem poucos registros assim de como foi a vida da Chica Manicongo. Mas aparentemente o seu senhor não se incomodava muito com ela estar andando com essas roupas não,
Provavelmente ele se importava mais com ela fazendo o que ele mandava, né, em questão de trabalho e tudo mais. Não dá pra saber muito bem como era a relação dos dois. Mas o Matias Moreira se incomodava e muito, atormentava ela, vivia enchendo o saco dela. Até que, não aguentando mais vê-la indo pra cá e pra lá com essas vestimentas, ele resolveu fazer uma denúncia formal contra Chica Manicongo. O que Matias Moreira disse foi algo como, abre aspas, Francisco Manicongo, negro de Antônio Pires, sapateiro, fazia o dito pecado com outros negros e que não o queimavam por isso. Fecha aspas. Eu tenho que dizer que o dito pecado era o pecado nefando. Pecado esse, né, que os próprios cristãos, eles tinham receio ali de falar, né? Então esse era o dito pecado. E o que ele dizia que não queimavam Chica Manicongo por ela andar por aí com essas vestimentas, praticando esse pecado, né, que era o pecado da sodomia, ou seja, a gata se deitando ali com homens. Ele disse que não a queimavam por isso porque essa era a pena na época. A pena por você ser uma LGBTzinha naquela época era ser queimada viva em praça pública. Você era queimada e todos os seus descendentes até a terceira geração, eles eram ali, né, eles perdiam direitos e tudo mais, né? Então, assim, era um pecado que era tido como grave, era um crime que era tido como grave ali, né? E assim, uma coisa que não interferia na vida de ninguém. O que interferia na vida desse escroto aqui? A Chica usar as roupas que ela usava, a Chica ir pra cá e pra lá, e a Chica ser namoradeira, se deitando com outros homens. Qual era o problema? Nenhum problema. Mas ainda assim, ele abriu uma denúncia formal contra ela, dando essa frase, e a Chica, então, ela foi denunciada por crime de sodomia e também por formação de quadrilha de feiticeiros. Porque vamos aqui dizer, né? A Chica, ela foi tida como uma quimbanda, que era o nome que davam para homossexuais ali, né? E quimbandas, né, eram tidas ali como feiticeiros, eram tidas ali como seres sobrenaturais que faziam o que bem entendiam, sem dar muito, sem ligar muito para as normas, né, do restante da população, e que elas acabavam podendo fazer o que elas queriam fazer, porque elas tinham uma grande afeição pelo demônio, ou melhor, o demônio tinha uma grande afeição por elas, né, pelas quimbandas. Então isso era o que a Igreja Católica falava das LGBTzinhas aqui no Brasil, né, em vários outros lugares também. Principalmente, né, as LGBTs que eram escravizadas, que eram trazidas de países africanos, né? Era assim que elas eram tidas. Porque, obviamente, né, tudo que tinha a ver com pessoas negras era demonizado pela Igreja Católica. Então, né, eles se incomodavam muito por isso. Porque a Chica ter essa vida dela e interferir na vida de alguém, não era nenhum problema pra ninguém, né? Não era nenhum problema, não era nenhuma ameaça ali para os homens brancos que estavam escravizando as pessoas negras e que, portanto, eram os detentores de poder daquela época. Algo que não mudou tanto assim, né? Porque eles continuam sendo os detentores de poder. Mas, enfim, vamos voltar aqui para os anos de 1500, né? Enfim, não incomodava, mas sob um viés religioso era um pecado muito grave. E era ali uma questão que eles viam mesmo como sendo um pacto demoníaco. E a gente tá falando da época da Inquisição, tá? Esse momento da Idade Moderna foi quando a gente estava tendo a Inquisição sendo muito ferrenha, as caças às bruxas estavam sendo, assim, uma coisa absurda acontecendo no mundo inteiro, e aqui no Brasil também teve. Aqui no Brasil a gente também teve pessoas queimadas em praça pública por crimes de feitiçaria, né? Então, esse foi o pedido de Matias Moreira, que Chica Manicongo fosse queimada em praça pública e teria ainda, né, tudo isso recaindo sobre os herdeiros dela até a terceira geração. E aí, tendo isso como possibilidade, porque ela foi condenada, tá? A igreja acatou o pedido do Matias Moreira e a Chica, né, ela, enfim, teve essa sentença ali sendo proferida contra a Chica, de que ela seria, assim, queimada em praça pública. Aí, para impedir que essa sentença fosse cumprida, a Chica, ela acatou as regras, né? E a Chica, ela passou, então, a se vestir com roupas tipicamente masculinas, né? Adotar mais o nome Francisco. A gente não sabe qual era o nome que ela adotava antes, provavelmente o nome que ela
se intitulava, devia ser o nome dela no Congo, né? O nome que ela tinha antes de ser trazida aqui pro Brasil. Provavelmente era esse nome que ela costumava, né, adotar entre os seus ali. Mas aí ela passou a realmente se chamar de Francisco e viver ali a vida dela como um homem comum, hétero e cisgênero, né? Dentro dessa hétero-cis norma. Bom, a história de Chika Manicongo, ela não foi muito levada a sério durante bastante tempo, né? Os relatos que a gente tem sobre ela estão em uma publicação dessa época. Nossa, sou muito ruim de instalar o dedo assim. Melhor, né? Em uma publicação dessa época, né? Dos anos ali de 1500 e tanto, né? A 1600, que foi na publicação, eu vou ter que ler aqui com vocês, Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil. É uma publicação dessa época, né? Um texto muito antigo, mas que ele foi republicado, né, algumas vezes. Uma delas foi há 100 anos atrás, em 1925. E foi no ano de 1990 que, ao se deparar com esses textos, um antropólogo chamado Luiz Motti, ele leu sobre, né, Francisco Manicongo, que era como estava escrito ali, e ele achou incrível e classificou ali, né, Francisco Manicongo como tendo sido o homossexual mais corajoso que se tem notícia do começo da história do Brasil, né? E é isso. Francisco Manicongo foi tido como um homossexual muito corajoso por se vestir com roupas femininas, por se deitar com homens ali, por peitar o que religiosos ficavam ali jogando em cima até que houvesse uma condenação durante bastante tempo. Mas foi no início dos anos 2000 que algumas travestis, ao lerem a história, perceberam que na verdade não se tratava de um homossexual, mas sim de uma travesti. A gente consegue ter certeza disso? Não, porque volto a dizer, né, a gente tem poucos relatos ali sobre Chika Manicongo. Mas, ao que tudo indica, provavelmente era sim uma travesti. A gente tá falando sobre alguém que vestia roupas tidas femininas, que enfrentava, assim, né, que peitava as normas sociais, né, e que mantinha isso, né, mantinha isso muito forte ali, como sua identidade. Porque ela não usava essas roupas em um momento ou outro. Ela andava por Salvador dessa forma. Ela não deitava assim mesmo. Até via a condenação, ela não deitou. E ao que tudo indica, ela era sim uma travesti. E aí a gente teve, né, nos anos 2000, isso começando a ser revisto por Marjorie March. Que eu não sei se fala Marjorie March ou Marjorie Mark. Acho que deve ser Mark. É que é com CH. A Marjorie Mark, ela era uma travesti negra, né? E ela, relendo ali a história de Chika Manicongo, ela percebeu que era uma travesti e a gente começou a tratar a Chika Manicongo como travesti. Inclusive, foi a Marjorie que começou a chamá-la de Chika, porque, volto a dizer, o nome era Francisco, né? O nome que foi dado para ela quando ela foi trazida para cá, sob o contexto de escravidão. Então, né, de Francisco, a gente pega ali o apelido de Chika, porque Francisco, Francisca, Chika, por isso Chika Manicongo. E assim a gente tem a história da primeira travesti não indígena do Brasil. Eu digo não indígena porque assim que os portugueses chegaram aqui, eles avistaram algumas pessoas que provavelmente eram travestis, né? Eu tô falando aqui sobre tibiras, né? Inclusive, eu vou fazer ainda um vídeo sobre isso, sobre a primeira morte por LGBTfobia que a gente tem registrada na história do nosso país, que foi justamente de um indígena que tinha essa identidade de tibira, que pode ser ali uma identidade trans e uma identidade homossexual ao mesmo tempo, enfim. Conversaremos sobre isso em um vídeo futuro. Mas a gente tem essa história da primeira travesti não indígena que a gente tem no nosso país, ali em 1591, 1592. E uma outra coisa também que é interessante se falar para vocês é que a Chika, ela andava por aí com essas vestimentas porque até então aqui no Brasil isso não era tido exatamente como um crime, né? Tinha um crime nefando, que era ali, né, tido como crime de sodomia e tudo mais, né? Então tinha um pecado nefando, melhor dizendo, né, que era o crime de sodomia, mas você se vestir com roupas que não eram tidas como as roupas do seu gênero de nascimento não era um problema, quer dizer, era um problema para os religiosos, mas não era criminalizado aqui no Brasil
algo que passou a ser criminalizado em 1603, depois que a Chica já tinha sido denunciada, depois que a Chica já estava se vestindo com roupas tidas masculinas, isso também passou a ser criminalizado, né? Você só podia vestir roupas de acordo com o gênero que foi atribuído a você no seu nascimento, ou seja, aquelas roupas que condiziam com o seu genital, né? Genital com o qual você nasceu, né? E as únicas exceções que tinham, ou seja, homens podiam se vestir de mulher e mulher podiam se vestir de homens apenas em algumas festas específicas ou em alguns jogos. Mas no dia a dia, igual a Chica fazia, foi criminalizado. Enfim, essa é a história de Chika Manicongo e eu achei incrível que a gente vai trazer Chika Manicongo aqui pro nosso carnaval, né? Pro enredo de uma escola de samba, no desfile ali da Escola de Samba da Paraíso de Tuiuti. E se você tá vindo do futuro e você já viu o desfile, me diz aí como foi. Me diz se foi muito bonito, se deu orgulho e também, né, se a Paraíso ela saiu bem ali na pontuação. Eu quero muito saber. E nem preciso dizer pra vocês que é a escola para a qual eu tô torcendo esse ano, né? Porque não tem como, gente. Tem que ganhar a Paraíso, porque, né? Quem tem medo de Chika Manicongo? Eu digo quem tem medo de Chika Manicongo. Esses fundamentalistas religiosos que a criminalizaram desde a fundação do nosso país. Quem tem medo de Chika Manicongo são esses conservadores estúpidos que ficam se agarrando a regras totalmente esdrúxulas e que não diz respeito às suas próprias vidas. Quem tem medo de Chika Manicongo é quem tem medo de diversidade. Quem tem medo de Chika Manicongo é quem tem medo das travestis. Quem tem medo de Chika Manicongo é quem tem medo de romper, de ter as normas sociais sendo rompidas, porque sabem que essas normas sociais são extremamente frágeis, tão frágeis quanto as suas noções de masculinidade e de feminilidade. Quem tem medo de Chika Manicongo é quem tem medo do progresso, é quem tem medo de diversidade, é quem tem medo de qualquer coisa que não seja focada em si mesmo. São essas pessoas estúpidas que têm medo de Chika Manicongo. Esse foi um vídeo aqui da minha série sobre pessoas trans na história, né? Que assim, é uma série que ela tava meio morta até eu resolver trazer Chika Manicongo. A gente já falou aqui sobre a cintura fina, apareceu aí ao longo do vídeo, né? Também um cardzinho sobre a cintura fina, você pode assistir esse vídeo, eu sugiro muito que você assista, porque a história de cintura fina é muito interessante. E também, né, deixa aqui embaixo nos comentários tanto o que você achou sobre a vida de Chika Manicongo, quanto também sugestões para outras figuras trans emblemáticas do nosso país, da história do nosso país e também do mundo, que eu posso trazer aqui para essa série sobre pessoas trans ao longo da história. Vão dando sugestões aí que eu vou adorar ler as sugestões de vocês e elas podem se tornar vídeos futuros aqui pro canal. Se você não sabe o que comentar, coloca aí um emoji, sei lá, de uma pessoa dançando, para homenagear a afronta de Chika Manicongo ali no Brasil, colônia, andando por aí pelas ruas de Salvador, indo daqui para ali com as suas roupas bafônicas de realeza do Congo. E você também deve dar o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda a disseminar o meu conteúdo pelo YouTube e também, né, copia esse link e sai distribuindo por aí, porque isso também ajuda muito. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo de transmissão, o canal Sem Tema. A gente se vê na próxima. Até mais! E nesse momento que você tá vendo esse vídeo, provavelmente eu estou bem da bonita aproveitando o meu carnaval. Espero que você também vá aproveitar o carnaval. Assiste esse vídeo e corre pro bloquinho. Aproveita, se divirta. Essa época é a melhor época do ano.